Uma faxineira atendeu uma ligação em holandês na frente de um milionário. Ele apenas observou em silêncio, mas no dia seguinte mandaram chamá-la na diretoria. Fala sério, Júlia, mais uma conta atrasada? Cristina, a governanta do Hotel Marques Ipanema, apontava para o celular da colega. Esse é o terceiro aviso do banco em uma semana. Júlia guardou o celular no bolso do uniforme lilás, engolindo o nó na garganta enquanto ajustava o crachá. Seus olhos ardiam pelo sono insuficiente após uma noite estudando holandês. Eu dou um jeito, Cris. Sempre dei, respondeu pegando o carrinho de limpeza. O curso termina no mês que vem. Curso de holandês? Cristina balançou a cabeça. Quem fala holandês no Brasil, menina? Por que não espanhol ou inglês? Seria mais útil para conseguir uma promoção aqui no hotel. A luz dourada do sol carioca entrava pelas janelas panorâmicas do saguão, contrastando com a angústia que Júlia sentia ao pegar o elevador para o 6º andar. Enquanto as portas se fechavam, ela observou seu reflexo no espelho, cabelos castanhos presos num coque simples, olheiras visíveis, uniforme impecavelmente passado. Nada ali denunciava a mulher que havia se formado em Relações Internacionais, na UFRJ, falava 3 idiomas fluentemente e sonhava em trabalhar com cooperação internacional. O 6º andar era sua responsabilidade naquela semana. Suítes de luxo que custavam mais por noite do que seu salário mensal. Empurrou o carrinho pelo corredor silencioso. Os hóspedes ricos raramente acordavam antes das 9. Último quarto e termino esse andar, murmurou consultando a lista de tarefas. Celular vibrou novamente. Júlia hesitou, mas ao ver professor Willem na tela, atendeu rapidamente. Professor, aconteceu alguma coisa? Perguntou em português, preocupada com a ligação fora do horário habitual. Júlia, ik heb geweldig nieuws. A voz entusiasmada do professor holandês soou tão alta que ela precisou afastar o aparelho do ouvido. Een momentje, alstublieft. Pediu um momento em holandês, checando se o corredor continuava vazio. Wat is het nieuws? Je hebt het gehaald. Niveau C1, perfect score. Willem anunciou com alegria, informando sobre sua aprovação com nota máxima no exame de proficiência. Júlia cobriu a boca para conter um grito de alegria. Depois de 3 anos de estudos noturnos, economia de cada centavo e sacrifícios intermináveis, estava oficialmente fluente em holandês, seu 4º idioma. Ik kan het niet geloven, dankjewel voor alles, Willem, agradeceu emocionada, mal acreditando na notícia. Tão absorta estava na conversa que não notou a porta da suíte presidencial se abrindo silenciosamente. Gustavo Marques, proprietário da rede de hotéis que levava seu sobrenome, parou à soleira, sua expressão mudando de cansaço para surpresa ao ouvir aquele idioma fluindo perfeitamente dos lábios da faxineira. De resulta ten woorden, volgende wiki, officieel gepubliceerd, maar ik wilde je het goede nieuws alvast vertellen, continuou Willem, explicando que os resultados oficiais seriam publicados na semana seguinte. Dit verandert alles. Nu kan ik eindelijk solliciteren voor die baan bij het consulaat. Júlia respondeu animada, mencionando que agora poderia finalmente se candidatar ao emprego no consulado. Foi quando notou a presença do homem parado à porta. Seus olhos se encontraram e Júlia sentiu o sangue gelar. Reconheceu imediatamente Gustavo Marques, dos retratos na recepção e das revistas de negócios. O bilionário carioca que havia transformado um único hotel em Ipanema numa rede internacional. Willem, ik moet nu gaan. Ik bel je later terug. Despediu-se rapidamente, prometendo retornar à ligação mais tarde. O silêncio que seguiu parecia amplificar o som de seu coração acelerado. Júlia segurava o telefone com força, como se aquele pequeno objeto pudesse protegê-la. Gustavo Marques, vestindo uma camisa branca de linho parcialmente aberta e calça social, a observava com intensidade desconcertante. Bom dia, ele
Finalmente quebrou o silêncio, sua voz grave ecoando no corredor vazio. Não sabia que tínhamos funcionários que falavam holandês. Bom dia, Sr. Marques. Desculpe pelo incômodo, eu não deveria atender ligações durante o expediente, respondeu Júlia, encolhendo-se ligeiramente enquanto guardava o celular no bolso. Holandês não é um idioma comum no Brasil, observou ele apoiando-se no batente da porta. Não parecia zangado, apenas genuinamente curioso. Onde aprendeu? Júlia hesitou. 7 meses trabalhando naquele hotel e nunca havia trocado mais que um bom dia com qualquer hóspede importante, quanto mais com o proprietário da rede. Seu primeiro instinto foi minimizar, esconder sua formação como fazia habitualmente. Curso online, senhor. Um hobby, respondeu vagamente, ajustando o carrinho de limpeza. Preciso terminar meu turno, com licença. Não parecia um hobby pela empolgação da conversa. Gustavo continuou, sem se mover da porta. Entendi alguma coisa sobre consulado? Júlia sentiu o rosto esquentar. Gustavo não apenas a ouvira, mas compreendera parte da conversa. Considerou mentir, mas algo naqueles olhos atentos a fez hesitar. Tenho formação em relações internacionais, admitiu por fim, endireitando levemente os ombros. Estou tentando uma vaga no consulado holandês no Rio. As sobrancelhas de Gustavo se ergueram em genuína surpresa. E trabalha como camareira no meu hotel? A pergunta, embora feita sem julgamento, acertou Júlia como uma bofetada. Anos de frustrações profissionais, portas fechadas e oportunidades perdidas condensadas em uma simples constatação. A vida nem sempre segue o plano que fazemos, Sr. Marques, respondeu a voz mais firme do que esperava. Os boletos chegam todo mês, independente dos nossos diplomas. Gustavo a estudou por alguns instantes, como se a visse pela primeira vez. Seu olhar percorreu o rosto dela, notando detalhes que antes passariam despercebidos. A postura educada, a dicção impecável, a inteligência nos olhos castanhos. Qual seu nome completo? Perguntou abruptamente. Júlia Almeida, senhor. Ele assentiu, memorizando o nome. Tenho uma reunião agora, senhorita Almeida, mas gostaria de continuar essa conversa, declarou, seu tom transformando-se de curioso para decidido. Amanhã, às 10 horas, no meu escritório no mezanino. Peça na recepção. Não era um convite, mas uma instrução clara. Antes que Júlia pudesse processar o que estava acontecendo, Gustavo deu um breve aceno de cabeça e voltou para dentro da suíte, fechando a porta suavemente. Sozinha novamente no corredor, Júlia se apoiou no carrinho de limpeza, as pernas repentinamente fracas. O dono do hotel queria vê-la. Por quê? Seria repreendida por atender o telefone durante o trabalho? Ou pior, demitida? O que ele quer comigo? Pensou, enquanto o medo e a incerteza substituíam rapidamente a alegria da aprovação no exame. O proprietário da rede de hotéis mais exclusiva do Brasil agora sabia que ela não era apenas a faxineira do 6º andar. E isso poderia mudar tudo. Em seu apartamento pequeno no subúrbio de Jacarepaguá, Júlia revirou o guarda-roupa pela 3ª vez. Jogada sobre a cama de solteiro estava a única peça social que possuía. Um vestido preto simples, comprado em promoção para entrevistas de emprego. Ao lado, brilhavam os sapatos de salto que usara na formatura 3 anos atrás. Isso é loucura, murmurou para o pequeno espelho na parede descascada. Vou ser demitida de qualquer jeito, não importa o que eu vista. A vizinha do apartamento ao lado ligou o funk alto, como fazia todas as noites. O cheiro de feijão com bacon entrava pela janela, vindo do bar da esquina. Júlia sentou-se na beirada da cama, olhando para o diploma emoldurado na parede. Seu orgulho e sua frustração diária. Sua mente voltou para o momento em que viu Gustavo Marques pela primeira vez, não em fotografias ou revistas, mas pessoalmente. Havia algo magnético nele, uma presença que dominava o ambiente sem esforço, e por um breve instante,
Quando seus olhares se cruzaram, Júlia sentiu algo que não conseguia nomear, talvez reconhecimento, como se ele tivesse enxergado além do uniforme lilás, além da faxineira. Pegou o celular e abriu o aplicativo de notícias, digitando o nome de Gustavo. Dezenas de matérias apareceram. O bilionário self-made que revolucionou a hotelaria brasileira. Gustavo Marques, dos fundos do avô aos hotéis de luxo. Solteiro mais cobiçado do Rio, completa 38 anos. A última manchete a fez pausar. Clicou na foto, ampliando-a para examinar melhor o rosto do homem que a convocara para uma reunião. Olhos verde acinzentados intensos, maxilar definido, cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto. Nada nele denunciava as origens humildes mencionadas no artigo. O neto de portugueses que crescera na Tijuca e construíra um império. Amanhã você saberá o que ele quer, disse para si mesma, fechando o aplicativo e colocando o celular para carregar. Deitada na cama, com os sons da noite carioca invadindo o quarto através da janela aberta, Júlia abraçou o travesseiro. Por baixo dele, escondida como um segredo precioso, estava a caderneta onde anotava mensalmente suas economias para o sonho que poucos conheciam, ser mãe. Sozinha ou não, havia decidido que um dia teria seu próprio filho, alguém para amar incondicionalmente, para criar e educar em um lar cheio de amor, diferente da infância que ela mesma tivera. Só mais um ano economizando e poderei começar. O tratamento, pensou fechando os olhos. Aquela aprovação no exame de holandês significava que talvez, finalmente, as portas começassem a se abrir. E então, o bebê que sonhava não seria apenas um desejo distante, mas uma possibilidade. Real. Com esses pensamentos, adormeceu, sem imaginar que o dia seguinte mudaria completamente o curso de sua vida. Na manhã seguinte, a recepção do Hotel Marques Ipanema estava agitada com a chegada de um grupo de executivos japoneses. Júlia, vestindo seu único conjunto social, esperava nervosamente próximo ao balcão. Havia pedido 2 horas de folga para a reunião, utilizando parte de seu banco de horas. "O Sr. Marques já está te esperando", informou Isabela, a recepcionista-chefe, olhando-a de cima a baixo com curiosidade. Terceira porta à direita no corredor do mezanino. O caminho até o escritório parecia interminável. Cada passo ecoava no piso de mármore, amplificando o nervosismo que Júlia sentia. Ao chegar à porta indicada, respirou fundo, ajustou o vestido e bateu suavemente. "Entre." A voz de Gustavo soou de dentro da sala. O escritório era menor do que ela imaginara, mas elegantemente decorado com móveis de madeira escura e uma vista espetacular para o mar de Ipanema. Gustavo estava de pé junto à janela, observando a praia. Ao vê-la, sorriu levemente. "Pontual. Bom sinal", comentou, indicando a cadeira à frente de sua mesa. "Sente-se, por favor, Júlia." Ela obedeceu, as mãos cruzadas sobre o colo, para disfarçar o tremor. A pasta com seu currículo e certificados descansava em sua bolsa. Havia trazido por precaução, mesmo sem saber o propósito da reunião. "Trouxe café para nós." Ele apontou para a bandeja sobre a mesa com 2 xícaras fumegantes. "Espero que goste." "Obrigada, Sr. Marques", respondeu Júlia, ainda tensa, aceitando a xícara que ele oferecia. "Gustavo, por favor", corrigiu sentando-se à sua frente. "Pesquisei sobre você ontem à noite." O coração de Júlia falhou uma batida. Pesquisou? E formada com honras pela UFRJ, estágio na Embaixada Brasileira em Portugal, trabalho voluntário com refugiados. Ele folheava uma pasta que agora Júlia percebia conter informações sobre ela. Fluente em inglês, francês, espanhol e agora holandês. Ela engoliu seco, surpresa com o nível de detalhamento. Como conseguiu essas informações? Gustavo sorriu, não arrogante, mas com uma confiança tranquila. "Tenho meus recursos." A questão que não consegui responder foi:
Por que alguém com seu histórico está limpando quartos no meu hotel há 7 meses? A pergunta direta a fez-se endireitar na cadeira. Não havia condescendência em seu tom, apenas genuína curiosidade. O mercado não é exatamente receptivo para recém-formados sem contatos, senhor. Gustavo, ela corrigiu encontrando um pouco de coragem, especialmente na área de relações internacionais. Enviei mais de 200 currículos antes de aceitar o trabalho aqui. E por que aceitou? Porque a geladeira estava vazia, respondeu com sinceridade. E porque o apartamento não se paga sozinho? Gustavo assentiu, como se sua franqueza confirmasse algo que ele já suspeitava. E o holandês? Por que investir tempo e dinheiro que claramente são escassos em um idioma tão específico? Júlia tomou um gole de café, ganhando alguns segundos para organizar os pensamentos. Os Países Baixos têm parcerias econômicas crescentes com o Brasil, especialmente no Rio. O consulado holandês estava buscando profissionais bilíngues. Mas português-holandês é uma combinação rara, explicou. Achei que seria um diferencial competitivo, um movimento estratégico. Observou claramente impressionado. E funcionou? A aprovação que celebrava ontem ao telefone? Sim, passei no exame de proficiência nível C1, confirmou, permitindo-se um pequeno sorriso de orgulho. Agora posso finalmente me candidatar à vaga no consulado. Gustavo a estudou por alguns momentos, como se tomasse uma decisão. Júlia, vou ser direto. Não a chamei aqui para repreendê-la nem para demiti-la, declarou, inclinando-se para a frente. Pelo contrário, tenho uma proposta para você, ela piscou confusa. Uma proposta? Estou expandindo nossa operação para Amsterdã, explicou, seus olhos fixos nos dela. Nosso primeiro hotel internacional. Preciso de alguém que entenda de relações interculturais, fale holandês fluentemente e conheça os dois lados do negócio. Os dois lados, tanto a administração quanto a operação. Alguém que compreenda as necessidades dos hóspedes e da equipe, esclareceu. Alguém como você. Júlia sentiu a boca secar. Está me oferecendo um emprego? Em Amsterdã? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu. Assistente executiva de expansão internacional. Salário 5 vezes maior que o atual. Apartamento funcional em Amsterdã. Plano de saúde internacional e participação nos resultados. O mundo pareceu girar ao redor de Júlia. A proposta era surreal, boa demais para ser verdade. Por quê? Eu? Perguntou, a voz quase um sussurro. Há pessoas muito mais qualificadas, com experiência comprovada. Gustavo sorriu, recostando-se na cadeira. Porque você investiu tudo o que tinha em si mesma, mesmo quando ninguém mais apostou. Em você, respondeu simplesmente. E porque preciso de alguém que entenda tanto o luxo que vendemos quanto o trabalho necessário para criá-lo. Ele abriu a gaveta e retirou um contrato, colocando-o sobre a mesa. Leve para casa, leia com calma, temos tempo, disse, empurrando o documento em sua direção. Mas saiba que a vaga é sua se quiser. Júlia olhou para o contrato, depois para o homem à sua frente. Havia sinceridade naqueles olhos verde acinzentados, uma conexão que não conseguia explicar. Obrigada pela oportunidade, Gustavo, disse finalmente pegando o contrato com mãos ainda trêmulas. Prometo que não vai se arrepender. Tenho certeza que não, respondeu, levantando-se para encerrar a reunião. Na porta, antes de se despedirem, acrescentou. E Júlia? Seja qual for sua decisão, não volte ao serviço de limpeza. Seu lugar não é mais lá. Enquanto caminhava pelo lobby do hotel, Júlia abraçava o contrato contra o peito como se fosse um tesouro. Lágrimas de alegria e incredulidade ameaçavam cair, mas ela as continha. Do lado de fora, o sol carioca brilhava intensamente sobre a praia de Ipanema, como se celebrasse junto com ela esta reviravolta inesperada. Somente ao chegar em casa, sozinha em seu pequeno apartamento, permitiu-se chorar.
não apenas pelo emprego, mas por finalmente ser vista, por alguém ter enxergado além do uniforme, lilás e reconhecido seu valor. E talvez mais importante, por seu sonho de ser mãe parecer agora muito mais próximo e possível. O que Júlia não sabia ainda era que Gustavo Marques tinha seus próprios motivos para escolhê-la. Motivos que iam muito além de suas qualificações profissionais e que mudariam para sempre não apenas sua carreira, mas seu coração. Uma semana após receber a proposta, Júlia ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sentada no pequeno escritório improvisado no mezanino do Hotel Marques Ipanema, ela finalizava a apresentação sobre possíveis locais para o novo empreendimento em Amsterdã. A transição de faxineira para assistente executiva ocorrera mais rapidamente do que conseguia assimilar. A região de Jordan tem um apelo mais cultural e autêntico, explicou para Gustavo, que analisava as fotos dos bairros amsterdameses no notebook. Enquanto o centro histórico, próximo a Dam Square, atrai mais turistas tradicionais. Gustavo inclinou-se sobre a mesa, o perfume suave de sua colônia invadindo sutilmente o espaço entre eles. Júlia tentou ignorar a forma como sua proximidade a afetava. "E onde você moraria se pudesse escolher?" perguntou ele, olhando-a diretamente nos olhos. A pergunta a pegou desprevenida. Nos últimos dias, Gustavo havia se mostrado não apenas um chefe atento, mas genuinamente interessado em suas opiniões pessoais. "Jordan, sem dúvida", respondeu com sinceridade. "Tem cafés pequenos, galerias de arte independentes, canais mais tranquilos. É como um bairro de verdade, não apenas um ponto turístico." Gustavo sorriu, fazendo anotações em seu caderno de capa de couro. "Então é lá que vamos instalar o hotel", decidiu, surpreendendo-a com a facilidade com que acatava suas sugestões e também seu apartamento funcional. Ele fechou o notebook e recostou-se na cadeira, observando-a com uma expressão que Júlia ainda tinha dificuldade em decifrar. "Como está sendo para você?" perguntou com suavidade. Esta mudança repentina. Júlia ajeitou a blusa branca que comprara na semana anterior. Seu guarda-roupa havia sido completamente renovado com o adiantamento que Gustavo insistira em lhe dar. "Sinceramente, estou em choque ainda", confessou, permitindo-se um pequeno sorriso. "Semana passada eu limpava suítes. Agora estou ajudando a decidir onde instalar um hotel internacional. E fazendo um excelente trabalho", complementou ele. "O pessoal do RH está impressionado com sua adaptação rápida." "Beatriz, me disse que você já decorou toda a estrutura organizacional da empresa." "Tenho boa memória", respondeu, corando levemente com o elogio. "E motivação para aprender." Um breve silêncio se estabeleceu entre eles, não desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Júlia havia notado como esses momentos se tornavam cada vez mais frequentes. Olhares que duravam um segundo. A mais, sorrisos que pareciam reservados apenas para ela. "Você janta comigo hoje?" perguntou Gustavo repentinamente. Para comemorarmos seu primeiro sucesso na empresa, o coração de Júlia acelerou involuntariamente. "Jantar?" repetiu, insegura se havia entendido corretamente. "No restaurante do hotel", esclareceu ele. "A menos que prefira outro lugar. Conheço um restaurante excelente em Santa Teresa. Não é inadequado?" questionou hesitante. "Você é meu chefe." Gustavo a estudou por um momento antes de responder. "Somos dois adultos comemorando uma conquista profissional", disse por fim. "Mas se você não se sentir confortável, entendo perfeitamente. Algo na forma como ele respeitava seus limites tocou Júlia profundamente. "Santa Teresa parece perfeito", respondeu, surpreendendo a si mesma. "Obrigada pelo convite." O sorriso que iluminou o rosto dele fez seu estômago dar uma pequena cambalhota. "Ótimo, passo para te buscar às 8, disse levantando-se. "Agora tenho uma videoconferência com os investidores. Continuamos amanhã." Quando Gustavo
Saiu, Júlia soltou o ar que nem percebera estar segurando. Em uma semana, sua vida virara completamente de cabeça para baixo. E agora tinha um jantar com seu chefe bilionário. Um jantar que, por mais que tentasse negar, não parecia apenas profissional. Às 19h30, Júlia olhava seu reflexo no espelho do pequeno banheiro do apartamento em Jacarepaguá. Havia escolhido um vestido azul escuro simples, mas elegante, comprado com o adiantamento que recebera. Os cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e a maquiagem leve destacava seus olhos. Estava irreconhecível comparada à mulher que até recentemente usava apenas o uniforme lilás do hotel. O interfone tocou pontualmente às 8h. Gustavo, sempre pontual. Ao descer as escadas do prédio simples onde morava, Júlia sentiu um nó no estômago. O contraste entre seu mundo e o de Gustavo nunca parecera tão evidente como naquele momento. Ele aguardando em um carro de luxo na rua, sem asfalto adequado, cercado por casas e prédios humildes. "Você está linda", disse ele quando ela entrou no carro, com um sorriso sincero que diminuiu instantaneamente sua ansiedade. Durante o trajeto até Santa Teresa, conversaram sobre o projeto do hotel em Amsterdã, mas Júlia percebia os olhares que Gustavo lhe lançava. Havia algo além do interesse profissional ali, algo que a assustava e atraía na mesma medida. O restaurante escolhido por ele ficava em um casarão histórico, com vista panorâmica para a Baía de Guanabara. As mesas espalhadas pelo jardim, iluminado por luzinhas penduradas nas árvores, criavam uma atmosfera quase mágica. "Esse lugar é incrível", comentou Júlia enquanto o garçom os guiava para uma mesa mais afastada. "Descobri quando comecei a expandir os negócios", explicou Gustavo. "Vinha aqui sozinho para pensar. É tranquilo, sentados frente a frente, a formalidade do escritório gradualmente se dissipou. O vinho suavizou as arestas da conversa e logo estavam compartilhando histórias pessoais. Gustavo sobre como começou no ramo hoteleiro com um pequeno pousada herdada do avô, e Júlia sobre seus sonhos de criança. "Sempre quis conhecer o mundo", confessou ela. "Foi por isso que estudei relações internacionais. Queria ver outros lugares, outras culturas. E agora vai realizar esse sonho", observou Gustavo. "Amsterdã é apenas o começo." Seus olhares se encontraram por cima das taças de vinho. "Por que você realmente me escolheu para esse trabalho, Gustavo?", perguntou Júlia, finalmente criando coragem para fazer a pergunta que a consumia. "Há dias. Holandês fluente não é assim tão raro de encontrar. Você poderia contratar um tradutor profissional?" Ele colocou a taça na mesa, considerando a pergunta com seriedade. "Quando te vi pela primeira vez falando ao telefone, não foi apenas o idioma que me impressionou", respondeu após um momento. "Foi ver alguém com tanto potencial realizando um trabalho que claramente não a desafiava. Reconheci algo familiar." "Familiar?" "Meu avô limpava prédios quando chegou de Portugal", revelou ele, surpreendendo-a. "Um homem inteligente, culto até, mas sem oportunidades. Morreu fazendo o mesmo trabalho, nunca tendo chance de mostrar seu verdadeiro potencial." A sinceridade da confissão tocou Júlia profundamente. "Sinto muito por seu avô", disse com suavidade. "A pousada que ele deixou foi seu único patrimônio. Pequena, apenas 5 quartos em Copacabana", continuou Gustavo. "Transformei aquilo em tudo que construí hoje em memória dele, para provar que aquele potencial não era em vão." "E agora está dando a mesma chance para mim?", perguntou, ela comovida. Gustavo hesitou, olhando-a intensamente antes de responder. "No início, talvez, mas agora..." Sua voz diminuiu, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Agora é diferente." "Diferente como?" Júlia sentiu o coração acelerar. "Você me interessa, Júlia", admitiu ele sem rodeios, "não apenas como funcionária talentosa.
Como mulher, o ar pareceu mais denso entre eles, carregado de possibilidades. Isso complica as coisas, murmurou ela, baixando o olhar para sua taça de vinho. Complica, concordou Gustavo. E se você quiser manter nossa relação estritamente profissional, respeitarei completamente. O emprego é seu por mérito, independente de qualquer outra coisa. A honestidade dele era desarmante. Júlia o estudou por um longo momento. Este homem que poderia ter qualquer mulher que desejasse, estava ali, praticamente confessando seu interesse por ela, mas deixando claro que respeitaria seus limites. Eu também sinto algo, confessou. Finalmente, a voz quase um sussurro. Mas tenho medo. De quê? Perguntou ele gentilmente. De me perder, de não saber mais se as oportunidades vêm pelo que sou ou pelo que sinto por você, explicou, verbalizando o medo que a atormentava desde que percebera a atração entre eles. Passei tanto tempo lutando para ser reconhecida, pelo meu valor. Gustavo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente seus dedos. Entendo isso melhor do que você imagina, disse. Cresci ouvindo que só tinha sucesso porque herdei aquela pousada, não pelo meu trabalho. O toque dele era quente, reassegurador. Como fazemos então? Perguntou ela. Um dia de cada vez. Sem pressa, sugeriu ele. Manteremos o profissional separado do pessoal. E você sempre terá a liberdade para dizer não sem consequências. Por um momento, Júlia permitiu-se imaginar como seria. Ela e Gustavo, superando as diferenças de seus mundos, construindo algo real juntos. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Um dia de cada vez, concordou, virando a palma para cima para entrelaçar seus dedos aos dele. Podemos tentar. O sorriso de Gustavo iluminou seu rosto, chegando até seus olhos de uma forma que ela nunca havia visto antes. O resto da noite transcorreu em uma bolha de intimidade crescente. Quando Gustavo a deixou em casa, horas depois, houve um momento de hesitação na despedida. Posso te ligar amanhã? Perguntou ele, parado à porta do prédio. Fora do horário de expediente. Eu gostaria disso, respondeu Júlia. Com um sorriso, ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Júlia não recuou. Seu primeiro beijo foi suave, uma promessa silenciosa de cuidado e respeito. Quando se separaram, o olhar que trocaram continha mais do que atração. Havia o início de uma compreensão mútua, de uma conexão que transcendia suas diferenças. Nas semanas seguintes, Júlia mergulhou em 2 mundos completamente novos. O universo corporativo da rede hoteleira e o relacionamento nascente com Gustavo. Durante o dia, trabalhavam lado a lado, desenvolvendo o projeto de Amsterdã. À noite, descobriam-se em jantares, caminhadas pela orla de Ipanema, conversas que se estendiam madrugada adentro. Você tem um jeito diferente de ver as coisas, comentou Gustavo enquanto revisavam os layouts do futuro hotel. Suas sugestões trouxeram uma perspectiva que nunca teríamos. Talvez porque eu conheça os 2 lados, respondeu Júlia, referindo-se à sua experiência como funcionária da limpeza. Sei o que os hóspedes valorizam, mas também o que facilita o trabalho da equipe. A familiaridade entre eles crescia naturalmente, mas Júlia mantinha um pequeno muro de reserva. Seu sonho de ser mãe, tão precioso e pessoal, permanecia guardado para si. Não por desconfiança, mas por hábito de proteger suas vulnerabilidades mais profundas. No último final de semana antes da viagem para a Holanda, Gustavo a convidou para conhecer sua casa, uma mansão moderna na Joatinga, com vista para o mar. Apesar da ostentação natural da propriedade, havia simplicidade nos detalhes pessoais. Fotografias do avô, livros bem manuseados nas estantes, uma cozinha que mostrava sinais de uso frequente. Você cozinha? Perguntou Júlia, surpresa ao vê-lo preparando com desenvoltura um risoto para o jantar. Aprendi por necessidade,
explicou ele, picando cebolas com precisão. Depois que meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, meu avô e eu vivíamos sozinhos. Nos revezávamos na cozinha. Júlia absorveu essa informação enquanto o observava. Cada camada de Gustavo que descobria a surpreendia. O bilionário que crescera sem privilégios. O executivo implacável que cozinhava com prazer. O homem poderoso que a tratava com genuíno respeito. Sentados na varanda após o jantar, com a brisa marinha envolvendo-os e a lua iluminando o oceano, Júlia sentiu que havia chegado o momento de baixar suas próprias defesas. Tenho um sonho que poucas pessoas conhecem, disse, olhando para o mar em vez de para ele, reunindo coragem. Quero ser mãe. Gustavo virou-se para ela, surpreso, não pela revelação em si, mas pela emoção com que fora dita. Um sonho bonito, respondeu com gentileza. Algo para o futuro? Na verdade, é algo que venho planejando há anos, confessou, economizando cada centavo que podia, pesquisando sobre fertilização in vitro, preparando-me emocionalmente. Ia fazer sozinha, independente de estar em um relacionamento. Ia. Agora, não sei mais, admitiu finalmente encontrando os olhos dele. Tudo mudou tão rápido, minha vida, meus planos. Gustavo ficou em silêncio por um momento, processando o que ouvira. Ser mãe é realmente importante para você, observou não como pergunta, mas como constatação. É o que sempre quis, confirmou ela. Cresci praticamente sozinha, com pais ausentes. Quero dar a uma criança tudo o que não tive: presença, segurança, amor incondicional. A vulnerabilidade daquela confissão pairou entre eles como uma pergunta não formulada. No Júlia, Gustavo pegou suas mãos entre as dele. O que sinto por você vai além da atração ou do encantamento inicial. Estou me apaixonando por quem você é, sua força, sua inteligência, sua capacidade de sonhar mesmo quando tudo parecia impossível. Ela sentiu lágrimas se formando nos olhos, emocionada pela sinceridade daquelas palavras. Também estou me apaixonando por você, respondeu, a voz trêmula. E isso me assusta tanto quanto me alegra. Seus sonhos fazem parte de quem você é, continuou ele, inclusive o de ser mãe. Não quero que abandone nada do que a faz ser você. Naquela noite, quando se amaram pela primeira vez, havia mais que desejo, havia entrega, confiança e a sensação de que algo importante estava apenas começando. Adormecer nos braços um do outro parecia, apesar da novidade, estranhamente familiar. Na manhã seguinte, acordaram com o som do mar e a luz dourada do sol nascente invadindo o quarto. Júlia observou o rosto de Gustavo adormecido ao seu lado, maravilhada com a intimidade daquele momento. Quando ele abriu os olhos e sorriu ao vê-la, sentiu como se tivesse finalmente encontrado um lar. Bom dia, sussurrou ela. O melhor dos dias, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Os dias que antecederam a viagem para Amsterdã passaram em um turbilhão de preparativos profissionais e descobertas pessoais. Júlia mudou-se temporariamente para a casa de Gustavo, uma decisão prática que simbolizava algo muito maior em seu relacionamento. Na véspera do voo, enquanto faziam as malas, Gustavo surpreendeu Júlia com uma pequena caixa azul. "O que é isso?" perguntou ela, intrigada. "Abra", encorajou ele com um sorriso nervoso, algo raro em um homem geralmente tão seguro. Dentro da caixa, um delicado anel de prata com uma safira solitária brilhava contra o forro de veludo. "Gustavo", murmurou sem conseguir completar a frase. "Não é um pedido de casamento", explicou ele rapidamente. "Ainda é cedo para isso. É uma promessa de que estarei ao seu lado enquanto construímos algo juntos, seja um hotel em Amsterdã, uma família ou simplesmente uma vida compartilhada." Os olhos de Júlia marejaram. Nas últimas semanas, sua vida havia se transformado completamente, de maneiras que jamais poderia imaginar. "É perfeito",
disse, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. E sim, quero construir tudo isso com você. Aquela noite, enquanto Gustavo dormia, Júlia ficou acordada por algum tempo, observando o anel brilhar na penumbra do quarto. A caderneta com suas economias para o tratamento de fertilização ainda estava guardada em seu apartamento em Jacarepaguá, mas seu sonho de maternidade não parecia mais solitário. Havia encontrado não apenas uma oportunidade profissional, mas um companheiro que respeitava seus desejos mais profundos. Amanhã embarcariam para Amsterdã, para uma vida completamente nova. Da faxineira que atendera uma ligação em holandês, a mulher que agora voaria para iniciar um projeto internacional ao lado do homem que a descobrira. Um homem que, contra todas as probabilidades, a amava não apesar de seu passado, mas incluindo cada parte dele. Júlia adormeceu com a certeza de que, às vezes, os caminhos mais inesperados nos levam exatamente aonde precisamos estar. Os canais de Amsterdã reluziam sob a luz suave do entardecer, enquanto Júlia fechava as cortinas do escritório temporário montado no bairro de Jordaan. 3 meses haviam se passado desde que ela e Gustavo desembarcaram na Holanda para iniciar o projeto do novo hotel. O prédio histórico de tijolos aparentes que haviam escolhido, um antigo armazém às margens do canal Prinsengracht, estava sendo completamente restaurado, preservando seu charme original, enquanto o interior ganhava ares de luxo discreto. Júlia observou a última equipe de arquitetos deixando o escritório após a reunião de alinhamento. Esfregou os olhos cansados e sorriu ao sentir o anel de safira em seu dedo, a promessa silenciosa que compartilhava com Gustavo, que agora alternava semanas entre Amsterdã e o Rio de Janeiro, supervisionando os negócios em ambos os países. Já acabou por hoje? A voz familiar soou da porta. Gustavo havia retornado da visita à obra, o cabelo levemente desalinhado pelo vento do outono holandês. Finalmente, respondeu ela, guardando as amostras de tecidos para a decoração dos quartos. O designer de interiores finalmente concordou com a paleta de cores. Foi uma batalha. Você parece cansada, comentou ele, aproximando-se para beijá-la suavemente. Mas também diferente. Júlia sorriu, evitando seu olhar. Tenho algo para te contar, disse, sentindo o coração acelerar, mas não aqui. O apartamento funcional que dividiam ficava a apenas 2 quadras do futuro hotel, em um típico prédio holandês estreito e alto, com janelas generosas voltadas para o canal. No pequeno, mas aconchegante, espaço haviam criado seu primeiro lar juntos, mesclando a personalidade de ambos. Os livros dela, as fotografias dele, objetos que começavam a contar a história que construíam. Sentados na sala de estar, com o movimento tranquilo dos barcos pelos canais como pano de fundo, Júlia segurou as mãos de Gustavo entre as suas. Estou grávida, anunciou, observando atentamente a reação dele. O rosto de Gustavo passou da surpresa ao choque, e então a um sorriso tão radiante que dissipou qualquer dúvida que ela pudesse ter. Grávida? Repetiu ele como se precisasse ouvir novamente para confirmar. Tem certeza? Certeza absoluta, confirmou, não conseguindo conter as próprias lágrimas de alegria. Descobri ontem, mas queria encontrar o momento perfeito para contar. Gustavo a puxou para um abraço apertado, seu corpo tremendo levemente. Quando se afastou, Júlia viu que ele também chorava. Como isso aconteceu? Perguntou, ainda em estado de choque. Quer dizer, eu sei como aconteceu, mas Júlia riu, enxugando as lágrimas. Aparentemente, algumas coisas simplesmente estavam destinadas a acontecer, respondeu. Lembra daquele fim de semana em Roterdã, no hotel com vista para o porto? Gustavo assentiu, sorrindo ao recordar. Foi lá, confirmou ela, e não foi planejado, mas também não foi evitado. Talvez, no fundo, ambos quiséssemos isso. Eu sempre quis,
admitiu ele, surpreendendo-a. Só não sabia até conhecer você. O silêncio que se seguiu estava repleto de emoção. A mão de Gustavo pousou, hesitante e reverente, sobre a barriga ainda plana de Júlia. Nosso filho, murmurou como se testasse o som daquelas palavras. Ou filha. Na verdade, Júlia respirou fundo, segurando o envelope que tirara da bolsa. Fiz um exame mais detalhado hoje cedo. Queria ter certeza de que estava tudo bem antes de contar a você. Gustavo olhou para o envelope, intrigado. Está tudo bem? Perguntou, uma sombra de preocupação passando por seu rosto. Melhor do que bem, respondeu abrindo o envelope e retirando a imagem do ultrassom. Gustavo, são gêmeos. Ele pegou a imagem com mãos trêmulas, os olhos arregalados fixos nos 2 pequenos círculos destacados pelo médico. 2 bebês? Sua voz falhou. Júlia, As palavras pareciam ter abandonado Gustavo, algo raro para um homem tão articulado. Em vez disso, ele a abraçou novamente, com tanto carinho que parecia temer quebrá-la. Vamos ser pais de gêmeos, conseguiu dizer finalmente, a voz embargada. Eu te amo tanto, Júlia, tanto. Era a primeira vez que dizia aquelas palavras, embora o sentimento já estivesse implícito em cada gesto, em cada olhar compartilhado nos últimos meses. Também te amo, respondeu ela, sentindo uma felicidade tão completa que quase doía. Naquela noite, deitados na cama, com a luz da lua filtrando-se pela janela, fizeram planos. Falaram sobre o futuro hotel, sobre o apartamento que precisariam encontrar, maior, com quartos para os bebês, sobre como equilibrariam trabalho e família. Quero que você continue no projeto, disse Gustavo, acariciando os cabelos dela. Se for o que deseja, encontraremos uma forma. Quero continuar, pelo menos até onde for possível, confirmou Júlia. Este hotel também é meu filho, de certa forma. Ele sorriu com a comparação. Um filho de tijolos e vidro, que nunca terá cólicas ou fraldas sujas, brincou ela. Riram juntos, a felicidade pulsando entre eles como algo vivo e tangível. Sabe o que mais me surpreende? Comentou Gustavo, após um momento de silêncio confortável. Como tudo mudou tão completamente, tão rapidamente. Há pouco mais de 4 meses, você era uma faxineira no meu hotel. E você era o bilionário intimidador que eu tentava evitar nos corredores. Completou Júlia, aninhando-se mais contra ele. Tudo porque atendi uma ligação em holandês. O momento exato em que o destino interveio, refletiu ele. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse chegado 5 minutos depois, ou se você tivesse ignorado aquela ligação. Não acredito que teríamos perdido nossa chance, disse Júlia com suavidade. De alguma forma, em algum momento, nos encontraríamos. As palavras dela, ditas com tanta certeza, tocaram Gustavo profundamente. Beijou-a com delicadeza, como se selasse aquela convicção compartilhada. A notícia da gravidez acelerou certos planos. Na semana seguinte, enquanto jantavam em um pequeno restaurante às margens do canal, Gustavo surpreendeu Júlia com um sobrenome que não estava no cardápio. Marques? Perguntou ela, confusa ao ver a palavra elegantemente escrita no alto do menu personalizado que o garçom lhe entregara. Júlia Almeida Marques, completou Gustavo, observando atentamente sua reação. Tem um bom som, não acha? O coração dela disparou ao compreender o que estava acontecendo. Gustavo, ele se levantou e, para a surpresa dela, ajoelhou-se ao seu lado, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Não é apenas pelos bebês, apressou-se a esclarecer. É por nós, porque te amo e quero construir uma vida inteira ao seu lado. Ao redor, os demais clientes do restaurante observavam a cena, alguns disfarçadamente, outros com sorrisos evidentes. O anel que Gustavo revelou era mais elaborado que o primeiro, uma safira central cercada por pequenos diamantes. Casa comigo, Júlia? Perguntou, sua voz firme apesar da evidente emoção.
Não amanhã, nem na semana que vem. Podemos esperar o nascimento dos bebês, ou mais tempo, se você preferir. Mas quero esse compromisso entre nós. Júlia olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o poderoso empresário que agora mostrava total vulnerabilidade, o bilionário que a valorizava não por sua posição ou status, mas por quem ela realmente era. Sim, respondeu as lágrimas embaçando sua visão. Sim, Gustavo, quero ser sua esposa. O restaurante irrompeu em aplausos quando ele deslizou o anel em seu dedo junto à safira solitária que já usava. Levantando-se, Gustavo a beijou com tanta ternura que Júlia sentiu como se o mundo ao redor desaparecesse por completo. Agora temos uma família completa, murmurou ele contra seus lábios. Você, eu e nossos filhos. Nas semanas seguintes, enquanto a barriga de Júlia começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez, o hotel também tomava forma. Os andaimes foram gradualmente removidos, revelando a fachada restaurada com precisão histórica. No interior, os detalhes modernos e sofisticados criavam um contraste harmonioso com a estrutura antiga. Em uma manhã de domingo, quando visitavam o quase finalizado saguão do hotel, Gustavo fez uma sugestão que pegou Júlia de surpresa. E se nos casássemos aqui? Propôs, indicando o amplo espaço com seu teto abobadado e iluminação natural. Antes da inauguração oficial, algo íntimo só para nós e poucos convidados. Júlia considerou a ideia, olhando ao redor. O lugar que haviam criado juntos, que representava sua transformação pessoal e profissional, também marcando o início de sua história de amor. Seria perfeito, concordou com um sorriso. Decidiram por uma cerimônia simples 2 semanas antes da grande inauguração. A notícia do casamento e da gravidez de gêmeos logo chegou aos funcionários do Hotel Marques Ipanema, no Rio. Cristina, a antiga governanta que sempre fora gentil com Júlia, foi uma das primeiras a enviar felicitações. De faxineira a dona do hotel, dizia a mensagem, acompanhada de muitos emojis sorridentes. Sempre soube que você era especial, menina. A data escolhida coincidiu com o início da primavera em Amsterdã. O saguão do hotel foi decorado com tulipas frescas de todas as cores e apenas 30 convidados, amigos próximos e alguns funcionários-chave, testemunharam a união. Júlia, com um vestido simples mas elegante que acomodava sua barriga de 5 meses, caminhou até Gustavo sob a luz que se derramava pelas janelas altas do salão. Quando te vi falando holandês naquele corredor, disse Gustavo em seus votos, senti algo que nunca havia experimentado. Não foi apenas admiração pela sua competência ou surpresa por encontrar alguém tão especial em circunstâncias inesperadas. Foi reconhecimento, como se meu coração dissesse, é ela, é com ela que compartilharei minha vida. Júlia secou discretamente uma lágrima antes de recitar seus próprios votos. Por anos, acreditei que teria que realizar meus sonhos sozinha, confessou, sua voz clara, apesar da emoção. Construí muros ao meu redor, Gustavo, muros de proteção e independência. Você não os derrubou à força, esperou pacientemente que eu abrisse a porta. Por isso, por esse respeito e essa parceria verdadeira, te amo e quero construir com você não apenas um hotel ou uma família, mas uma vida inteira de conquistas compartilhadas. A troca de alianças selou aquela promessa mútua. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o pequeno grupo de convidados aplaudiu com entusiasmo. Entre eles, professor Willem, que havia viajado especialmente do Rio para a cerimônia, sorria emocionado. Aquela ligação telefônica que atendera havia mudado 2 vidas para sempre. A recepção íntima aconteceu no restaurante do hotel, ainda em fase final de acabamento, mas já funcional.
Durante o jantar, Gustavo pediu a atenção de todos para um anúncio. Júlia e eu gostaríamos de compartilhar uma decisão que tomamos, disse segurando a mão da agora esposa. Este hotel não levará apenas o nome Marques Olhares. Curiosos se voltaram para o casal. Será o Hotel Almeida Marques, anunciou, surpreendendo até mesmo Júlia com a formalidade do anúncio público. Porque este projeto pertence tanto a Júlia quanto a mim. Foi construído com a visão, dedicação e talento dela tanto quanto com os meus. Júlia sentiu o rosto corar com a inesperada homenagem. Cada hotel que abrirmos a partir de agora levará os 2 sobrenomes, continuou Gustavo, porque esta não é mais apenas a minha empresa, é a nossa. Levantando sua taça de água com gás, Júlia havia substituído o champanhe devido à gravidez. Gustavo propôs um brinde ao Hotel Almeida Marques Amsterdã, o primeiro de muitos. Os convidados se juntaram ao brinde e Júlia, emocionada demais para falar, apenas apertou a mão do marido em um agradecimento silencioso por aquele gesto que simbolizava muito mais que uma simples mudança de nome. Era o reconhecimento formal de sua parceria em todos os níveis. 4 meses depois, com o hotel já em funcionamento e recebendo críticas excelentes da imprensa especializada, Júlia entrou em trabalho de parto. Apesar de todas as preparações e planejamentos, o momento pegou o casal de surpresa, 2 semanas antes da data prevista. Respire fundo, meu amor, orientava Gustavo, segurando firmemente sua mão enquanto eram levados às pressas para o hospital. Vai ficar tudo bem. As dores eram intensas, mas Júlia encontrava força no olhar confiante do marido e na expectativa de finalmente conhecer seus filhos. No centro obstétrico, após horas de trabalho de parto, nasceram Miguel e Sofia, ele com uma penugem escura como o pai, ela com traços delicados que lembravam a mãe. Quando os colocaram juntos, nos braços de Júlia, o mundo pareceu parar por um instante. Gustavo, sentado na beirada da cama hospitalar, observava a cena com olhos marejados. Nossa família, murmurou ele, tocando delicadamente a mãozinha de cada bebê. Completa, quase completa, corrigiu Júlia com um sorriso cansado, mas radiante. Ainda temos hotéis para construir juntos, lembra? Gustavo riu baixinho, inclinando-se para beijar suavemente a testa da esposa. Uma coisa de cada vez, meu amor. Uma coisa de cada vez. 6 meses após o nascimento dos gêmeos, em uma tarde ensolarada, Júlia caminhava com o carrinho duplo pelos jardins do Vondelpark, o parque mais famoso de Amsterdã. Gustavo havia ficado no hotel, onde recebia investidores interessados na próxima expansão da rede, agora para Berlim. Sentando-se em um banco à sombra de uma grande árvore, Júlia verificou os bebês que dormiam tranquilamente. Pegou o telefone para enviar uma mensagem ao marido, mas foi interrompida por uma voz familiar. Júlia Almeida, erguendo os olhos, viu Mariana, uma antiga colega da época da universidade. Mariana, exclamou surpresa e feliz, por encontrar um rosto conhecido de seu passado. Nem acredito que é você. A mulher olhava alternadamente para Júlia e para os bebês no carrinho. Ouvi que você estava na Europa, mas... Uau! Gêmeos! Júlia sorriu, ajeitando instintivamente a manta de Miguel, que havia escorregado um pouco. Miguel e Sofia, apresentou com orgulho. Tem 6 meses. Estão lindos, elogiou Mariana, agachando-se para observá-los melhor. E você? Soube que se casou com o dono daquela rede de hotéis. É verdade? O tom ligeiramente incrédulo da pergunta não passou despercebido. Júlia lembrava-se bem de Mariana, sempre competitiva, frequentemente condescendente com quem considerava menos ambicioso ou bem-sucedido. Sim, casei com Gustavo Marques, confirmou simplesmente. Agora trabalhamos juntos na expansão internacional da rede. Que história incrível! Comentou Mariana, sentando-se ao seu lado no banco. De assistente de limpeza à esposa do dono. Parece conto de fadas. Antes,
Um comentário como: aquele teria ferido Júlia profundamente, insinuando que seu valor estava apenas em seu relacionamento, não em suas próprias conquistas. Mas agora, segura de quem era e do que havia construído, ela apenas sorriu. Na verdade, sou COO da empresa, responsável por toda a operação internacional, esclareceu com calma. E o hotel aqui em Amsterdã leva meu sobrenome junto, ao de Gustavo. É o Hotel Almeida Marques. A expressão de Mariana mudou visivelmente. Oh, não sabia. Quer dizer, parabéns. Obrigada, respondeu Júlia sinceramente. E você? Como está? Enquanto Mariana falava sobre seu trabalho e vida em Amsterdã, Júlia refletia sobre o quanto havia mudado. Não apenas sua situação exterior, de faxineira a executiva, de solteira a mãe e esposa, mas principalmente sua confiança interior, sua certeza de merecer cada conquista. Mais tarde, ao retornar ao apartamento que agora ocupavam, um espaçoso duplex com vista para o canal, decorado com fotos da família e objetos que contavam sua história, encontrou Gustavo brincando com os gêmeos no tapete da sala. Como foi o passeio? Perguntou ele, erguendo Sofia no ar, fazendo-a soltar gritinhos de alegria. Revelador, respondeu Júlia, sentando-se ao lado deles no chão. Encontrei uma antiga colega da faculdade. Me fez perceber o quanto mudei. Para melhor, espero, comentou Gustavo, colocando a filha no colo para que pudesse dar atenção a Miguel, que reclamava. Para muito melhor, confirmou ela, acariciando o rostinho do filho. Sabe, Gustavo, às vezes ainda penso naquela manhã no hotel. Se eu não tivesse atendido aquela ligação, se não tivesse sido naquele dia, teria sido em outro, completou ele, repetindo o pensamento que ela mesma havia expressado meses antes. Algumas pessoas simplesmente estão destinadas a se encontrar. Júlia sorriu, sentindo uma onda de gratidão por tudo que a vida lhe havia presenteado. A oportunidade profissional, o amor verdadeiro, os filhos saudáveis, a chance de ser quem sempre sonhara. Naquela manhã, disse Gustavo pensativo, quando ouvi você falando holandês perfeitamente, usando um uniforme de limpeza, algo dentro de mim simplesmente soube. Soube o quê? Que havia encontrado alguém extraordinário, alguém que transformaria minha vida. Os gêmeos, como se sentissem a importância do momento, ficaram subitamente quietos, olhando com curiosidade para os pais. Transformamos a vida um do outro, corrigiu Júlia suavemente. E agora temos estes 2 pequenos milagres para provar isso. Enquanto o sol se punha lentamente sobre os canais de Amsterdã, a família Almeida Marques permanecia reunida na sala de estar, criando memórias que durariam para sempre. O pequeno apartamento em Jacarepaguá, o uniforme lilás, o carrinho de limpeza, tudo aquilo agora parecia pertencer a outra vida. Uma vida que, apesar de todas as dificuldades, havia pavimentado o caminho para esta felicidade completa. Uma faxineira atendera uma ligação em holandês na frente de um milionário e no dia seguinte a mandaram para uma jornada que mudaria sua vida para sempre.